Olá, bom dia. Enquanto o Facebook está se ah, funcionando agora, pronto. Então eu acho que está tudo em cima. Bom dia, bem-vindo a essa masterclass eliminando conflitos e atritos. Bem-vindo, bem-vindo, Silvana. Nós vamos agora justamente ver como é possível eliminar conflito e atritos que são muito decorrentes dentro das relações interpessoais, a relação entre marido e mulher, enfim, as pessoas que mais convivem, geralmente têm. Então, justamente, nós vamos ver agora nessa caminhada, hein, como é possível identificar ações muito simples, no caso vai ser o tema de hoje, ver como é possível modificar eles, essas ações, no caso, esses hábitos, a partir do momento que nós passamos a ter consciência, é o que eu repito o tempo todo, desde o início das lives, que, na realidade, o importante é conseguir a ter consciência do que nós fazemos, para que, a partir daí, nós passamos a ter a fazer ações as mais certas possíveis, ou as menos exageradas, enfim, conseguir se regular e passar a ser a ter o controle de si próprio na realidade. Hein? Então, eu sou Jean-Charles Vatelet, eu sou idealizador desse masterclass Eliminando Conflitos e Atritos e também escritor do livro As Leis do Seu Universo Interior. E justamente o nosso tema de hoje vai ser como vai ser possível, a partir do entendimento do que está acontecendo, minimizar, como eu falo assim, eliminar, mas assim, fazer o melhor possível, tentar eliminar qualquer tipo de relações que não funcionam e, às vezes, simplesmente porque essas relações elas têm referências diferentes e isso influencia, mas nada é grave na realidade, hein? Podemos se acostumar com absolutamente qualquer tipo de pessoa. E uma coisa assim que justamente é interessante é que se nós olharmos bem, todos os nossos hábitos, eles são reforçados a cada vez que nós vamos repetir ele. Mais repetimos esse hábito, mais ele vai se impregnar na gente. Então, eu sempre faço, como dizer, a comparação com uma corda. Como é feita uma corda, na realidade? São fios bem finos, que não têm força nenhuma, mas que, enrolado um após do outro, a mesma coisa que o hábito, né? Seria como se a gente colocasse um fio a cada vez. Então, aquilo vai criar o quê? Um torrão, com o tempo, vira um reflexo, na realidade. A gente não tem nem mais noção, ou nunca tivemos até, do que nós fazemos. Porque é assim que nós temos de fazer, esse nosso algoritmo que vai repetir sempre as mesmas coisas. Então, a cada vez que vai repetir, ele cria, então, esse torrão que é muito difícil de quebrar, enfim, que a gente pensa, mas se nós pegamos fio por fio e vamos tirando, a gente consegue modificar e tirar justamente, cortar ele, enfim. Então, os hábitos é a mesma coisa, é uma repetição sistemática da mesma ação em função de uma ação que acabou de acontecer. Então, para ver como que é fácil de modificar, eu vou contar uma história de uma amiga que tinha 2 filhos. Então, cada um dos filhos totalmente diferente um do outro. A menina, olha, não parava de falar. Ela é uma coisa assim, de se movimentar, sempre mostrava que estava com a gente, sempre atraindo a atenção. Enfim, era uma coisa assim, realmente muito forte dentro das características dela. E o menino, ele era totalmente calado. Ele não falava, assim, uma frase dele pode se resumir por um sim ou um não. Mas realmente assim, ele não falava. Um muito pouco, o mínimo. Então, portanto, dentro das reações, ela tinha um comportamento de interrogador, eu estou aqui, e ele, ao contrário, de distante. Então, descobri depois que, na realidade, a razão foi que, enquanto
ela tinha tido a menina, ela estava com um trabalho muito forte. Justamente uma das coisas que pode interferir dentro da passagem das táticas relacionais é se a pessoa, a mulher grávida está, por exemplo, estudando, ela está com uma loja para montar ou para cuidar, por exemplo, dentro do shopping center, 12 horas por dia. Então, você imagina que não tem muito tempo para ficar com a menina. Então, isso criou uma menina interrogador. E, ao contrário, com o menino, ela não tinha mais trabalho, ficou em cima dele o tempo todo. E o menino, então, já que ela teve essa oportunidade de fazer, de estar essa vez com esse bebê, e então isso fez que ele acabou sendo, então, distante. Eu proponho a ela um desafio muito simples, que o dia seguinte ela ia parar de falar, no caso não, ela ia falar com a filha dela, ficar em cima da menina o tempo todo, para ver o que ela está fazendo, se ela está estudando, como se ela agora arrumou o quarto dela, não parar de cuidar da menina. E, do outro lado, não falar com o menino. Não falar com ele. No dia seguinte, então, me contando os resultados. Os resultados foi simples. A menina não parava de dizer à mãe, me deixa em paz, me deixa em paz. Quer dizer, não, eu não te quero você perto de mim porque você está se exagerando dentro da sua presença. Então, eu não quero mais. Então, portanto, modificou de interrogador para distante, só pelo simples fato da mãe estar lá, indo lá falar com ela. E o menino, ele passou o dia inteiro contando todas as histórias da escola, dos brinquedos, enfim, dos amigos, das briguinhas que eles tiveram lá na escola, enfim, não parou de falar. Então é essa, se nós passamos a ter consciência que da maneira que nós fazemos, as pessoas agem, reagem de uma determinada maneira, o que acontece? E se modificar o que nós fazemos, e vocês vão perceber, na hora que as pessoas ao nosso redor mudam. Essa é uma coisa impressionante. Então, a gente não tem consciência, tudo bem, a gente tem que encarar o fato. Mas, quando temos consciência que podemos, de uma maneira consciente, assim, ter total controle, agora eu vou passar a falar. Eu vou passar a ficar em cima. Então, essa é uma decisão minha. Não mais do meu algoritmo, que ele faria que normalmente eu ficaria calado. Mas, nesse caso, eu vou inverter a situação. E o que acontece é que a outra pessoa com quem você está se relacionando, automaticamente muda também de comportamento. Para o quê? Para equilibrar a relação. Então, isso nós podemos ver também, dentro dessa mudança de hábito, por exemplo, nós pegamos um casal que é muito frequente, que eu já falei nas lives anteriores, que é o sinestésico visual. Só para lembrar, o sinestésico é a pessoa que gosta de tudo bem bagunçado, de tudo bagunçado no caso, assim. Dificilmente ele arruma, ele dificilmente recoloca as coisas no mesmo lugar. Não é uma pessoa que gosta assim, de se tocar, de cor pastel e outra. E o visual, totalmente oposto, ele gosta de tudo impecável. Então lá você encontra uma fonte de conflito muito grande por uma besteira. Simplesmente por um canal de comunicação, por gostos pessoais que são decorrentes do nosso canal de comunicação, e que, em função desses canais, nós somos atraídos, justamente, veremos um outro momento como fazemos para ser atraído, mas um sinestésico vai ser atraído por uma visual, que é o oposto dele, então isso equilibra a relação. Então, lá você começa a entender dentro da família, por exemplo, não, porque ele não arruma o seu armário, o armário dele... Então, é a visual falando do outro, né? O armário dele é uma bagunça. Então, isso para ela é uma fonte de irritação, nem que fosse pequeno, mas não deixa de ser. Vai se adicionando, vai se montar um em cima dos outros, o tempo todo, uma irritação, mais uma outra, é cumulativo. Então, isso é muito chato, na realidade. Mas, a partir do momento que você passa a ter a consciência que se o armário é bagunçado é porque o marido é sinestésico, então pronto.
Você não tem mais o porquê se irritar e se pegar a cabeça com alguma coisa que você sabe que faz parte do canal de comunicação do outro. Então, geralmente a gente encontra também nesse tipo de situação a sala tudo limpinha, tudo bonitinha, porque influenciada pelo visual, na realidade. Mas quando nos entramos no quarto, lá a realidade é outra. E no armário, pior ainda. Então, o interessante é que quando você repara que a pessoa é sinestésica, você já tem uma ideia de como é o armário dele. Também, você ainda mais ganha não somente de ver a pessoa e seus gostos, mas também suas manias, seus hábitos. Então, pronto, meu marido, ele no caso do marido, que seria o que se tem de pior, ele que, na realidade, está bagunçado a casa. Então, ele tem, a partir do momento que ele tem consciência, se quer, então, melhorar o seu relacionamento, então ele vai ter de pegar o hábito de arrumar. É tão simples assim, isso dizer, não, agora eu me prometo que tudo que eu tiro do lugar, eu recoloco no mesmo lugar. Isso começar por um hábito. Não é para se mudar, assim, ou se melhorar, no caso não é nem mudar, mas se melhorar, ser uma pessoa melhor. Então, não é para tentar modificar tudo de uma vez só. Mas se todo dia nós pegamos um hábito e tentamos assim encontrar o que eu teria de fazer para que não fosse mais assim um hábito negativo. Então eu tenho de ser mais carinhoso, abraçar mais, por exemplo, um visual com um sinestésico. Então ele teria de se esforçar a abraçar. Mas na realidade ele estaria adquirindo um novo hábito. Os hábitos é determinado assim mais ou menos, os cientistas, os pesquisadores, que depois de 7 dias, o nosso cérebro, ele como dizer, ele começa a aceitar uma nova realidade. Na realidade, o certo, eu acho que ele realmente se acerta completamente depois de 21 dias. Eles fizeram isso com pesquisa com pessoas que tiveram transplante de rosto e justamente eles queriam ver em quanto tempo essa pessoa aceitaria seu novo rosto. Então, foi uns 21 dias, mais ou menos. Então, isso é a mesma coisa para os nossos hábitos. No início é difícil. É igual a última live, assim, é igual a subir uma montanha. Então, no início é muito assim, contrariamente, no caso, assim, o início é muito difícil de se esforçar, de prestar atenção. Agora eu fiz aquilo, eu vou arrumar, no caso. Eu pego arrumar porque é o mais simples, o mais fácil de entender. Mas o segundo dia já vai ser mais simples. Depois do 7º dia já vai começar a vir todo dia assim, eu tenho de arrumar, eu tenho de arrumar. E o 20º dia, acabou. Você não pensa mais, você já automaticamente está arrumando, não tão bem com o visual, mas vai estar melhorando o ambiente dentro da casa, que vai diminuir automaticamente atritos ou conflitos. Não tem como ser diferente. Muda uma pequena coisa e você vai então poder ver o seu universo melhorar ao redor de vocês. E por que, na realidade, estou falando isso para vocês? E porque nós, como dizer, se você consegue, ainda mais, tem uma outra coisa que é bem interessante, é porque, na realidade, nós passamos a ter, devagarzinho, todo dia, um pouco mais, o controle em cima do que nós fizemos. E também, cada dia, um pouco mais, o controle do que o outro faz. E quais são as emoções que aquilo vai me causar. A partir do momento que eu entendo por que ele faz isso, a emoção vai ser mínima. Só de compreensão e de perdoar, caso realmente seja alguma coisa chata, mas até ajudar para que nós conseguimos acertar a medida certa, nem de menos, nem de mais, como eu me lembro como se chama, de um aluno meu, que justamente muito interrogador, falando demais, assim, ele era demais. E depois ele veio me contar, não, porque agora quando eu vou nas reuniões, eu entro calado, eu saio mudo. Está errado, né? Não pode ser também, tem de ter assim, as medidas dentro do que vocês estão fazendo. Justamente prestar atenção, eu falo muito, então se fala muito,
posso diminuir a minha fala, posso começar a fazer perguntas, porque, na realidade, naquele momento, eu vou ter a total consciência do que eu estou fazendo, a total consciência do que eu quero que o outro faz, ou do como que eu quero que ele faz. Então, não adianta chegar porque está bagunçado e reclamando, isso não leva a nada. Mas tentando mostrar a razão pela qual essa pessoa está fazendo de tal maneira e como que ela poderia fazer para que seja melhor, funciona tranquilamente. Então, justamente, como eu já falei várias vezes, essa oportunidade, essa possibilidade de mudança não é para carimbar, estou sempre insistindo com carimbar, não é para rotular as pessoas, não é para tentar pensar, eu vou manipular as pessoas. Não, não vai não. Na realidade, o objetivo é tentar equilibrar ao máximo possível a nossa vida. Tanto com a pessoa que nós vivemos, mas também com a filha, pode ser assim a filha adolescente que, ela deixa o seu quarto tudo fechado, está tudo bagunçado, pronto, você sabe. Ela é sinestésica. Não é um erro, ainda mais é adolescente, mas enfim, eles tendem a se trancar dentro do quarto deles lá, mas assim, muitos não gostam de luz. Quem não gosta de luz, geralmente, é o sinestésico. E o fato assim, de ser uma oportunidade, realmente uma oportunidade, porque se nós pensarmos bem, tudo que nós fizemos, nada é por acaso. Se vocês estão ainda escutando até agora, porque você se interessa ao assunto, é que provavelmente esse assunto pode responder a uma dúvida, ou uma pergunta que vocês devem estar se fazer. Porque as pessoas não se encontram por acaso, as pessoas não se cruzam. Quando nos cruzamos alguém, essa pessoa, é porque geralmente essa pessoa ela teria uma mensagem para passar para a gente. Então, essa é uma coisa também bastante interessante dentro os encontros interpessoais, eles não são por acaso, eles sempre têm uma razão. Às vezes é uma dica, às vezes é um conselho que nós podemos receber, ou uma informação que nós escutamos de repente. Sempre isso tem como função de responder a nossos objetivos, porque uma vez que nós temos um objetivo, automaticamente vamos começar a prestar atenção a tudo que está ligado a ele. E então, como eu falei anteriormente, essa mudança, por exemplo, esse aluno que eu falei para vocês, que mudou a fala dele, que começou a deixar as pessoas falar mais e outro, por exemplo, é só uma característica dele que ele melhorou, mas isso, por consequência, melhorou na casa dele. Eu, no fim do tempo, vejo assim mudanças. Ele sempre estava na praça, agora ele fica em casa. Eu acho que a mulher dele vai estar bem feliz. Mas é essa, você vai mudar. Às vezes você só muda uma ação sua, uma reação sua, e você vai ver que inúmeras outras ações que estão atreladas a essa ação vão mudar. E, por consequência, outras e mais outros e mais outras. Como o que eu contei a última live desse pedreiro, que por simplesmente mudar e começar a prestar, a fazer o que promete, a realizar tudo o que ele promete, está mudando completamente a maneira de trabalhar, de se relacionar com o seu ajudante e por aí vai. A coisa muda completamente. E uma coisa que nós vemos assim, o erro banal, as consequências de não entender o que nós fazemos. Por exemplo, se vê o casal clássico também, que é muito frequente, que um dos dois é muito rápido e o outro é lento, e vão começar a brigar, vão começar, muitas vezes, com o tempo, aquela coisa, por exemplo, está na hora de sair para ir num jantar, geralmente, vou dizer a mulher, mas enfim, seria porque é mais frequente, que elas pegam mais tempo para se preparar. Mas assim, você vê um que já está na porta esperando o outro, que chega lá com muito atraso, muito lentamente. Então, isso, se você não sabe o porquê está acontecendo, isso vai irritar. Isso vai criar um conflito, um atrito desnecessário, porque, na realidade, eu entendi. Se essa pessoa tivesse o entendimento que o outro é lento
porque é uma característica dele, natural, onde ele não tem culpa nenhuma, e que as consequências vão ser justamente que ele é mais lento a responder uma pergunta. Eu conheço pessoas assim, você faz a pergunta, você vai esquentar a água para fazer um café, você volta e lá e vão dar a resposta. Então, isso não deve mais irritar, porque é natural. Isso é sistematicamente natural. Então, nós temos de prestar atenção ao que faz o outro, porque faz o outro, entender como funciona, e a partir daí nós vamos poder, então, interagir com o nosso meio de uma melhor maneira possível. Então, e tem pessoas assim que falam, mas eu não tenho tempo. Bom, tempo, vão dar exemplo. Não, porque estou com um concurso, porque estou com um trabalho para fazer, sempre dando assim uma razão para procrastinar, criar uma historinha para não fazer. Porque, na realidade, assim, é muito simples. Não precisa de tempo. É uma relação consigo próprio. O dia todo, o tempo todo, não tem um momento onde você não está com você, você está sempre com você. Então, essa pesquisa, essa prestar atenção a si mesmo, essa devia ser uma constante. Antes de tudo, antes de qualquer outra coisa, nós temos de conseguir prestar atenção a si próprio. O que eu faço, como que eu faço, como que eu falo, o que eu gosto, quais são meus hábitos, identificar. Isso se encontra, por exemplo, da inteligência emocional, que uma das características seria de poder nomear e identificar tudo o que nós fazemos. E por qual razão? Por que você está fazendo de tal maneira? Por que você está agindo, respondendo, falando, se movimentando? Mas nós vamos saber melhor. Então, não tem essa história de eu não tenho tempo. Eu preciso parar de estar refém do meu algoritmo que está mandando em mim sem que eu soubesse o porquê e passar a ter o controle, pelo menos a compreensão e fazer essa reprogramação, que é o que trocar um hábito por um outro hábito, é tão simples assim, é alguma coisa bastante superficial na realidade, nada mais que mudança de hábito. Então, essa desculpa de não ter tempo, aquilo não funciona. Depois, não, mas como vai funcionar? Funcionar é muito simples, é o que eu repito desde o início. Identifica uma ação, melhora ela, ou minimiza, no caso, se ela é uma relação negativa. Então, isso é muito simples, é só querer começar. Porque se você não quer iniciar, nunca vai mudar. Na realidade, como esperar mudanças se nós repetimos sempre as mesmas coisas? Eu vejo pessoas que se casam várias vezes, mas, afinal, será que eles não repetiram os mesmos erros a cada vez? A mesma coisa? Porque quando você recasar uma próxima vez, de novo, vou encontrar os mesmos problemas. Então, isso não tem como dissociar, porque normalmente elas vão ter uma tendência a encontrar uma nova pessoa, mas muito parecida da anterior. Então, automaticamente, não vai ter essa mudança, a menos que ele mude, que a pessoa muda. Então, assim, conseguimos ter essa mudança. Como eu falei, de qualquer forma, aquilo não é para manipular, é muito importante, mas se influenciar, motivar. Eu vejo assim, crianças, para criança é maravilhoso, criança é muito bom, você coloca sementinhas mentais na cabeça dela, para uma coisa boa, eu me lembro assim de um sobrinho que um dia na piscina eu mostrei para ele que ele podia atravessar, a primeira vez da vida dele, que ele podia atravessar a piscina pela largura, que era mais curta. E uma vez que ele fez a largura, eu fiz ele nadar o comprimento inteiro, para mostrar para ele que ele podia, de qualquer forma, vencer qualquer desafio, porque mesmo se parecia grande, mesmo se nunca tinha feito. Pronto, isso você pode mudar a vida de uma criança, de uma pessoa, mostrando a ele que ele tem capacidade de
empurrar os desafios, de enfrentar os desafios, de conseguir alcançar o que eles desejam. Olha, com uma simples brincadeira do piscino que você já pode ensinar para uma pessoa, é maravilhoso. É assim realmente uma coisa muito, 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 muito boa. Então, agora o que nós vamos ver é que a minha visão sobre essa história de mudar, eu sou muito suspeito porque eu realmente assim enfatizo que nós precisamos mudar. Não tem outro. Eu realmente assim sou uma outra pessoa. Simplesmente peguei quem eu era lá o europeu que eu era, embrulhei tudo, joguei no lixo e recriei tudo de novo. Porque às vezes temos pessoas bem teimosas. Ele aqui era meu caso. E realmente fazer essa mudança, começar por uma mudancinha, uma pequena, depois uma outra, começar a ver quais são as mais fáceis, devagarzinho, e você começa a ver o seu universo mudar, você começa a ver as pessoas se aproximar, ou então chegar com o tempo certo, você consegue gerenciar, você consegue saber o porquê. Ah, eu tenho os cachorros, esse é ao vivo. Rana, o seu cachorro. Onde é que eu estava agora? Sim, então, essa tomada de controle é uma coisa fabulosa. Hein? Você entender o que acontece o tempo todo. Não quer dizer que você consegue vencer qualquer coisa, não. Tem certos pensamentos, sentimentos que são muito difíceis de gerenciar, mas o importante é o dia a dia, o trivial, o comum, como que eu me comporto, o que eu faço, como que eu falo com as pessoas. Me lembro justamente uma vez, quando eu trabalhava com eventos, hein, com casamentos, eu chegava lá e cumprimentava todo mundo e entrava. Pensava que eu estava arrasando. Até um amigo dizia, não, mas tu já reparou de como tu chega lá nos eventos? Eu, como? Como que eu faço? Aí ele começou a dizer, não, tu entra, nariz empinado, tu apenas olha as pessoas, esse que é bem distante na realidade, hein, falar o mínimo possível e passar. Então, automaticamente, eu passei a me controlar. Eu me prometi que a próxima vez que eu chegaria dentro do evento, eu iria falar parar, olhar nos olhos, cumprimentar, perguntar, saber como eles iam. Eu mudei completamente a minha chegada e que eu depois efetivamente percebi que as pessoas eram muito mais simpáticas e muito mais abertas comigo. Automaticamente deu um resultado. Então, se vocês gostaram dessa live, hein, eu solicito vocês de compartilhar com pessoas que são interessadas sobre esse assunto, hein, que é mais que interessante, é imprescindível, de qualquer forma, mas o interessante da história é que é muito fácil. É muito fácil. Uma vez que você entende, vê o caminho que tem de seguir, é muito simples. A mudança é simples. Compreender o outro é simples. Se compreender é simples. Se relacionar, nem tanto. Mas é um esforço que nós temos de ter todos os dias para que aquilo aconteça da melhor maneira possível. Então, hoje foi bom, hoje vocês aprenderam como é, mais uma vez, afinal, como é possível se relacionar de uma maneira simples e fácil, não se perguntar, não dizer, você está errado porque todo mundo está errado nesse caso, você está errado porque se eu vou dizer você está errado é porque eu não sei o que está acontecendo. Porque quase, sei lá, 90% do que nós fazemos no dia a dia é o trivial. Então, podemos passar a entender facilmente esses 90% da parte mecânica, justamente. Então, se você conhece pessoas que gostam desse assunto, então eu recomendo de compartilhar com elas para que ela pudesse ter essa oportunidade de participar conosco a essa caminhada do autoconhecimento, autoconsciência, autocontrole, busca do autocontrole.
E vou mandar um grande abraço a vocês, esperando que vocês gostaram. E nós vamos nos encontrar quinta-feira, de 11h45, tanto no Facebook, no Instagram. E então, agora, um grande abraço e até quinta-feira. Tchau.